Olá, a paz do Senhor. Você por acaso já ouviu falar aquele ditado que nunca é tarde demais? Você acredita nesse ditado popular que todo mundo fala, nunca é tarde para ser feliz, nunca é tarde para recomeçar? O que você acha desse ditado? A palavra do Senhor diz no livro do profeta Isaías, ele fala um recado dizendo assim, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto ele está perto. Então, só por esse versículo, você pode entender que o tarde demais pode chegar para a sua vida. Já é tarde para aquela pessoa que o corpo dela foi dando sinais de enfermidade, foi dando sinais de problemas, e a pessoa simplesmente, por conta de ter esse ditado na mente, dizendo nunca é tarde demais, ela começou a protelar os cuidados. Ela não se cuidou, ela ignorou os sinais, e aí, de repente, para essa pessoa, o tarde demais pode chegar. O tarde demais chega para uma mãe ou para um pai que diz assim, eu deveria ter acompanhado os meus filhos na infância. Hoje eles são grandes, eles já se afastaram, já casaram, hoje eu vivo na solidão. Você conhece pessoas que o tarde demais chegou para elas. Então, fica o alerta para você que custa se decidir. Você que tem dificuldade, que fica planejando. Na tua cabeça, você fica planejando, eu sei que eu tenho que mudar, eu sei que eu tenho que me decidir, eu sei que eu tenho que me definir na minha vida, mas você fica protelando isso. Você fica ali na intenção de mudar num futuro próximo, e o tempo vai passando e você não muda. Você percebe que passa 1 ano, passa 2 anos, 3, 4, 10 anos, a tua vida está estagnada, não mudou, porque você fica protelando. Então, o tarde demais pode chegar. Cuidado, cuidado com esses ditados que fazem você não tomar atitude, que deixam você paralisado, que não quer que você pense em saída, em solução, em resolução de problemas. Você pode mudar, você pode resolver a sua vida, você pode melhorar como ser humano. Não deixa chegar tarde, não deixa ser tarde demais para o seu casamento. Não deixa ser tarde demais a ponto da sua esposa pegar as coisas e ir embora, a ponto do seu marido ir embora de casa porque não suporta mais, porque você não muda, porque você não se conserta, você não se direita. Saiba que o tarde demais pode chegar. E esse vídeo está chegando até você como um alerta de Deus. Busque ao Senhor, porque o único que pode te dar suporte para você consertar aquilo que vem se perdendo no decorrer do caminho, você estava caminhando aí nesse caminho e você nota que colocou muita coisa por água abaixo, muitos sonhos, muitos projetos, e aí você fica colocando desculpas para não mudar, você fica colocando culpa nas pessoas, culpa nos outros, achando que isso vai resolver alguma coisa para você, e não vai. Você tem que olhar para si mesmo, olha para a sua vida e pede força ao Senhor. Busque ao Senhor, como nós lemos no livro do profeta Isaías, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Porque até para isso tem prazo de validade. Deus não falou ali na Escritura que para buscar o Senhor não tem prazo de validade. Pode ser quando você quiser. Porque tem pessoas que não conseguem mais buscar o Senhor. Estão tão distantes de Deus, estão tão desacreditadas, que eles não conseguem mais. Para não chegar a esse ponto na sua vida, faça uma reflexão, faça uma avaliação. Como é que está a sua vida hoje? Será que você só está protelando? Você só está se programando dentro de ti, da tua cabeça, mas na hora da atitude, na hora de tomar uma reação, uma decisão, você não faz nada. O tarde demais pode chegar para você.
Um dia Deus contou uma parábola, o próprio Jesus fala assim, que tinha 10 virgens, isso está em Mateus, 10 virgens, 5 eram loucas e 5 eram prudentes. E as loucas levaram consigo azeite de reserva nas suas lamparinas. Ou seja, elas eram prudentes. Essa mensagem é para trazer uma reflexão para você, entender que você precisa ser prudente. Você precisa ser prudente aonde você quiser. Porque assim, aonde você estiver, na verdade. Porque assim, imagina comigo. Muitas pessoas já tiveram dinheiro e hoje não tem mais. Muitas pessoas um dia foram casadas e hoje não são mais. Muitas pessoas tiveram um negócio próprio, uma empresa, tiveram um carro e hoje elas não têm mais. Por que que não? Elas lutaram, elas conseguiram o que queriam, mas qual foi o problema? Por que que elas perderam da noite para o dia? Por que que elas perderam? Porque uma das coisas que faz você perder é você negligenciar os avisos, é você ser imprudente. Quando você vê que as coisas estão te avisando, a economia está te avisando e você não para de gastar, o teu casamento, você vê os avisos, o teu corpo está avisando e você não para, não toma uma atitude, muito cuidado. Muito cuidado porque é falta de prudência se você não avaliar e não tomar uma atitude. Então, essas 5 noivas que o Evangelho de Mateus, o próprio Jesus relata dessa história, essas 5, elas levaram consigo óleo de reserva. Mas as loucas, as insensatas, Deus chama as pessoas imprudentes de louca, de insensato, de pessoas que ignoram o assunto. Você não pode ignorar o assunto. Você precisa entender o seguinte, que a Bíblia fala, mais ou menos à meia-noite, o noivo chega. As 10 noivas estavam ali dormindo, mas quando chegou a meia-noite, as que tinham azeite de reserva, aquelas que estavam trabalhando na prudência, sempre de olho, sempre cuidando, sempre se avaliando, sempre olhando para si só, olhando para a sua volta, para o seu casamento, para a sua história, essas pessoas que foram prudentes tinham óleo reserva para ir até o noivo, essas noivas aí. Mas as loucas não. As loucas, quando o noivo bateu a porta, elas até falaram para as outras vezes, dai um pouquinho do seu azeite. Aí sabe o que as prudentes falaram para as loucas? Elas disseram não, para que não falte para nós. Nós, na época que era para cuidar, nós cuidamos. Na época que era para fazer com que as coisas dessem certo ali e avaliasse, nós vimos os sinais e nós fizemos a nossa parte. Vocês não quiseram fazer a parte de vocês. E aí o que acontece no final dessa história? O noivo vem, as prudentes se encontram com o noivo e a porta se fecha. E as imprudentes, aqueles que negaram, aquelas que negligenciaram, o que aconteceu com elas, com essas noivas imprudentes? Sabe o que aconteceu com elas? Elas ficaram do lado de fora. O tarde demais chegou para elas. Então, não caia nessa história de que nunca é tarde demais. O tarde demais pode chegar para você e você nem se dá conta disso. Fique com essas palavras e que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.